Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez a gente está aqui para apresentar a continuação do nosso curso, né? Como já havia falado antes, o total de duração do curso vai ser de 40 horas aulas. E hoje a gente vai falar somente sobre como descarregar as estações totais. Como assim, né? Repassar os dados que foram extraídos do campo para o computador. Bem, o Topograph, ele tem essa opção aqui, certo? Coletor. Ao clicar nela você vai ter todas as marcas que até então o software compreende. Não só as marcas mais tradicionais como Leica, Topcon, Nikon, assim como as suas genéricas, né? E algumas outras marcas também que vieram para entrar aí no mercado. Antes da gente começar a falar sobre descarregar, vamos falar um pouquinho das estações. Então eu vou falar sobre as principais, que aqui mais abrange o mercado, tá? E consequentemente, se surgirem algumas dúvidas, vocês podem me passar aí por mensagem via Facebook ou e-mail, ou na própria página do YouTube. Vocês podem pedir algumas dicas e orientações que eu vou tentar repassar para vocês na medida do possível, tá? Então a gente tem a estação, na minha opinião, uma das mais rápidas e mais bem aceitas no mercado, que é a estação da Leica, tá? E a gente tem uma estação também que é a Sandy, né, que parece com a Leica, mas não é propriamente igual, assim, o formato dela, a cor, né, parece um pouco, a interface gráfica dela na operação também parece um pouco, porém ela diverge bastante, né, com relação à Leica, não só com relação à qualidade, mas também com relação ao painel dela de operação, tá? E por que eu estou começando pela Leica? A Leica é a que dá mais dificuldade na hora de se descarregar, porque o Topograph ele não reconhece todas as estações, então você tem que ter um certo cuidado na hora de fazer esse carregamento. O que eu estou acostumado a usar e que eu acho mais condicional para quem está começando e tal, é o sistema Collet, né, que a vantagem dele, ele descarrega todas as estações existentes no mercado hoje, basta apenas saber configurar, né? E o Leica Survey Office. O Leica Survey Office, ele descarrega estações da Leica. Por que eu acho mais interessante a gente começar falando sobre ele? Porque o Leica Survey Office, você não precisa nem entender sobre a estação total. Na hora que você abre o software, aparece... vamos abrir aqui ele para a gente dar uma olhadinha nele. Estou sem equipamento agora plugado, mas eu tenho um passo a passo aqui criado já para a gente já ir se comunicando. Assim que você cria... Aliás, abre o software, clicando aqui em gerenciador de intercâmbio de dados, aparece aqui o número da porta que a estação se encontra. Quando você clica na porta que se encontra, vai aparecer uma tela mais ou menos como essa daqui, tá? Eu já coloquei para vocês, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é que funciona. A tela que vai aparecer para vocês é essa daqui. E aqui vai ter todas as obras que existem dentro da estação, certo? Tanto as obras que já foram executadas ou criadas por vocês, assim como as outras obras que ela tem ainda disponível, tá? Aí, quando você clica no nome da obra, vai aparecer essa opção aqui de você colocar os pontos para dentro do computador. Esse aqui é o que está dentro da sua estação, essa parte aqui é o que está dentro do seu computador. Você vai criar aqui uma pasta. É interessante que você crie dentro do disco local C, porque o Topograph tem uma interface gráfica um pouco reduzida, então fica dificultoso buscar o arquivo, né? A gente vai ver depois como é que passa para o Topograph, então fica mais fácil o arquivo estando dentro do Topograph, ou dentro do disco local C, para que a gente possa importar ele para o Topograph de maneira mais rápida. Então quando você clica aqui nele, se você arrasta para dentro da pasta que você criou, ele te dá essa opção aqui de transportar os arquivos de dentro da estação para dentro do computador. A vantagem também do Leica Survey é que assim que você clica na porta que está instalada a máquina, certo? Ele já liga a estação, você não precisa configurar nada dela, tá? Então é bem rápido. Dá para descarregar a Leica com o Collet? Dá, mas tem um maior trabalho. Você tem que saber como é que faz para configurar. Ela não tem a codificação certa, esse códigozinho aqui para fazer o descarregamento dela, então eu acho mais interessante você baixar o software, é de graça. Vou estar colocando o link de download do software, né, aqui na descrição do YouTube, então você pode baixar, não tem problema nenhum, e é mais interessante também.
Então essa extensão GSI é a extensão de dados de medição dela. Ela é os dados brutos, como a gente fala, certo? Se você quiser tratar esses dados dentro do software, você pode descarregar no formato GSI e passar para dentro do computador. Só que esse trabalho é um trabalho quando você executa poligonal fechada ou poligonal apoiado, que você tem um processamento mais acentuado, enfim. Deixa eu falar sobre isso depois. Por hora agora não, mas quando você trata com os dados, quando você lida com os dados brutos, requer um refinamento maior, requer um conhecimento sobre o tipo de poligonais, é um negócio mais que a gente precisa comentar mais na frente, tá? Isso se você quiser passar para o computador no formato GSI. O formato GSI é o formato da Leica, é formato bruto, né? Que você pode tratar depois. Porém, na maioria dos casos, o que vai interessar para a gente são os pontos de coordenadas, né? São o norte, este e o z. Então você vai ter que clicar nesse botãozinho aqui, procurar essa extensão coordenada TG98, que são os pontos de coordenada para o topográfico, né? Aí a extensão, reparem que mudou aqui, não é mais GSI, agora é ponto .dat. Tá? Então o topográfico vai reconhecer essa extensão como dados de coordenada. A gente vai passar do Leica da estação para o Leica Survey, depois para o topográfico já como dados de coordenada. Essa é uma das maneiras mais rápidas, pelo menos que eu conheço, para descarregar a estação da Leica, tá? Então eu vejo muita gente com dificuldade com relação à Leica, então essa é a maneira mais rápida que eu encontrei para estar passando aqui para vocês. Com relação a Sandy, é uma cópia, só que não é a cópia tão fiel da Leica, tá? Tem algumas divergências, enfim. Você vai usar também o Sandy Survey, né? Aqui a gente tem o Leica Survey, lá vai te voltar, é o mesmo software, é o mesmo interface gráfica, tá? Os símbolos são os mesmos que eu vou estar colocando também aqui na descrição para download, só que você tem que, o nome lá muda, né? Não é Leica, é Sandy. É o mesmo trabalho, né? Tem o formato GSI e tem o formato .dat. Cuidado com a Sandy, ela, eu não sei por qual motivo, ela gera uns dados aqui, dois pontos, barra alguma coisa, antes do nome da obra que você criou, .dat. Se você for tentar descarregar sem apagar esses dois pontos, essa barra, ela vai travar o software e você não vai conseguir descarregar. Então, você coloca, apaga, deixa só o nome da obra, .dat. Isso para a Sandy, tá? Então, cuidado quando for descarregar. Outra coisa também, com relação à Leica, tá? Voltando aqui para a Leica. Esse formato aqui, Cord TG.98, tá? E em algumas estações, eu também não sei por qual motivo, ele não aparece. Então, esse formato aqui, ou seja, essa extensão de dados tem que estar dentro da estação. A estação tem que fornecer esse tipo de formato. Então, se você não tiver esse formato aqui, você não vai conseguir passar da estação para o computador, tá? Você vai ter um problema grande. Então, eu particularmente tive um problema quase que insolúvel com relação a isso. Eu não quase passei muito tempo para descobrir esses problemas. Então, você tem que descarregar a estação nesse formato aqui. Caso não tenha, eu também vou colocar esse link aqui para download. Você pega esse formato aqui, passa para dentro do computador. Essa páginazinha aqui, ó, tá dentro da estação, contém o nome Formats, né, seja, os formatos que a estação contém. Tem que ter esse cara aqui. Se não tiver, você não vai conseguir passar. Então, eu vou estar botando na descrição aqui do YouTube também para vocês colocarem aqui dentro e descarregando para dentro da estação. Não é para dentro do computador, dentro da estação, ok? Vamos lá. Então a gente descarregou aqui a Leica, né, para dentro do computador, tudo certo. Ele vai gerar um arquivo, né? Ó, vou colocar aqui para vocês verem onde que eu coloquei. Por que eu coloco no colocar o seu? Vou já explicar para vocês. Aqui o nome Leica, né? Aqui os arquivos aqui, ó, podem ver que o tipo do arquivo aqui já está como .dat. Deixa eu ver aqui. Ó, arquivo .dat, tá? Que é o que o software vai reconhecer, tá bom? Então, passado para o computador, vamos agora passar para o topográfico. Então você vem aqui, como eu já disse, esse topográfico ele é uma versão mais antiga, mas com o decorrer do curso a gente vai colocar para vocês a versão mais atual. Então a gente vai, como é que eu posso dizer, vai crescendo aí com o decorrer do curso. A gente vai colocar a versão completa para vocês e vai trabalhar com a versão mais atual. Essa versão bem antiga, ela tem poucas estações, só que a nova, ela possui todas as estações existentes hoje no mercado
e algumas genéricas também, como Geodetic, Ruid, né, que é a cópia fiel da Nikon, tá certo? Entre outras. Então você clica aqui, Leica, formatar, tá? E vai esperar a página abrir. Clica sempre no dado coordenado, já que nós estamos querendo trabalhar com pontos coordenados, ó, procurar. Tá aqui, ó, disco local C. Reparem que a interface gráfica dele é um pouco não é tão legal assim, visualizar como em relação às pastas do Windows. Então fica difícil o acesso em procurar no desktop, meus documentos, por exemplo. Então vou colocar aqui, eu disco local C, vou procurar aqui a pasta Leica, 2 cliques para abrir a pasta Leica. Vou procurar aqui uma pasta que eu salvei alguns dados, esse aqui Santos Dumont, clico OK, automaticamente já aparece aqui os arquivos que já descarreguei da minha estação Leica para o disco local C. Então clique esse arquivo canal, esse canal desvio. Reparem que a extensão é .dat, tá? Vou colocar aqui .dat, formatar. E vai aparecer, aí você coloca aqui o nome da obra, né? Aula 02, salvar, automaticamente já aparece aqui, ó, reparem no item coordenadas o nome do arquivo que a gente fez download, aula 2. Clicando aqui no arquivo, aparece todos os, o nome do ponto, a descrição que você escreveu lá na sua estação, as informações de coordenada norte, este e cota, né, ou altitude. A gente vai comentar depois a diferença entre cota e altitude. E essa ferramentazinha aqui, ó, que tem esse pincelzinho aqui, serve para você visualizar os pontos que você acabou de descarregar, para ver se tem algum problema, se precisa de algum conserto. De repente você pode fazer uma linha de referência dentro da sua obra, aí vai aparecer lá as informações de norte e este, por exemplo 3, 4, né, que foi a sua linha de referência, aí parece bem distante. Se você descarregar sem filtrar essas informações, você pode não estar conseguindo visualizar de maneira mais abrangente na hora de descarregar. Então tá aqui, ó, todos os pontos que eu levantei, tá certo? Aqui ele vai ter o nome do ponto, né, e a cota. Só que na hora de gerar o desenho de fato, isso aqui é apenas uma visualização, tá? Na hora de visualizar o desenho de fato, eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz. Vou clicar aqui em desenhos, né, arquivo, carregar, pontos. Então vamos aprender aqui a visualizar o nosso arquivo dentro do topográfico. Clica aqui os dados de coordenada, né, aula 2, carregar. Aqui eu só consigo visualizar os pontos. Isso não é interessante para quem vai desenhar, porque se você não tiver um croquis, né, que explique bem o seu trabalho, fica bem complexo na hora de desenhar. Então você clica aqui em variáveis, estilo de pontos, marca a opção descrição e cota, OK, manda dar se fosse no AutoCAD seria um zoom, um extender, né? Aqui no caso é enquadrar, já aparece aqui com as informações que a gente necessita, né? Então esse ponto aqui, se o topógrafo for uma pessoa bem orientada, ela vai escrever tudo aquilo que é interessante para o desenho. Por exemplo, aqui são dados de meio fio, né? Aqui são dados de PM, e na hora de fazer o desenho fica bem mais fácil. Mas na frente eu vou ensinar vocês como é que a gente faz o desenho, ligar esses pontos de maneira automática. Por enquanto, só essa parte de descarregamento de dados, tá? Então a gente acaba de terminar aqui sobre a explicação da Leica, tá? Então para descarregar dados da Leica é desse jeito aqui, OK? E vamos para o próximo passo.